Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel e hoje nós vamos trabalhar um assunto chamado relações trigonométricas. O que são as relações trigonométricas? É você trabalhar com todas as funções envolvidas, todas as funções trigonométricas. Quais são elas? Seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Todas essas funções nós iremos trabalhar em apenas um conteúdo, uma questão só, em uma resolução só. Você vai ter que utilizar todas essas funções. E aí é importante você lembrar da nossa última aula. Como é o sinal do seno, como é o sinal do cosseno, como é o sinal do tangente. Sabendo seno e cosseno e tangente, aí fica muito fácil para resolver as questões. Então vamos lá que eu vou relembrar um pouquinho com vocês para a gente iniciar o nosso assunto. Então, pessoal, vamos lá. Eu quero relembrar isso aqui com vocês, ó. Essa parte aqui, ó. Vamos lá. Função seno. Como é o sinal da função seno, né, gente? Vamos relembrar aqui. É o seguinte, ó. Aqui é o 0 grau, ponto 0, né? Aqui fica o 90, 180, 270 e 360 graus. Completa aqui, ó. Em todos vai ser dessa forma, tá? Dessa forma. Então vamos entender comigo, ó, gente. Na função seno de 0 a 90 é o primeiro quadrante. E o primeiro quadrante tudo é positivo. De 90 a 180 é o segundo quadrante, também é positivo. O terceiro quadrante é de 180 a 270, né? Nesse intervalo compreendido aqui nesse meio, é negativo. E o quarto quadrante de 270 a 360 nesse meio, também negativo. Mas eu lembro assim, ó, no seno, a parte de cima é positiva e a parte de baixo negativa. Tá. Os valores aqui continuam os mesmos, ó, 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Continua a mesma coisa, tá? Do mesmo jeito. E o que é que eu lembro aqui? Do lado direito positivo e do lado esquerdo negativo. Então, ó, positivo à direita, negativo à esquerda, tá? Então, primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro negativo e quarto positivo. Tá, vamos para o tangente, né, gente? Ó, 0 graus, 90, 180, 270, 360 graus. Eu lembro assim, ó, alternado, ó, mais, e menos. Primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo, tá? Professor, mas aí você tá falando só de seno, cosseno e tangente. Claro, porque vamos lembrar, ó, cossecante, tá? Cossecante de x é 1 sobre seno de x, tá? O que é cossecante? É 1 sobre seno. E qual é o sinal do cossecante, professor? É o mesmo sinal do seno. Obedece isso daqui do mesmo jeito, tá? E secante. Secante é 1 sobre cosseno. Então, qual é o sinal da secante, professor? É o mesmo do cosseno. E cotangente é 1 sobre tangente. É 1 sobre tangente de x. Então, segue o mesmo sinal do tangente. Tá? Beleza? Lembrando que cotangente também pode ser cosseno sobre seno, tá? Cosseno dividido por seno é a mesma coisa de cotangente. Ok, gente?
Tá, beleza. Se vocês lembrarem, ó, essas regrinhas aqui, vai ficar muito fácil. Essas regras aqui são fundamentais, né? E nós já estudamos essas regras aqui, então não vai ficar difícil para vocês. Beleza? Então vamos começar a trabalhar, gente, com essa questão aqui, ó, que eu trouxe para vocês, tá? Eu trouxe para a gente trabalhar essa questão. Se a gente conseguir entender essa questão, com certeza vocês vão entender toda a parte do assunto, tá? Porque essa questão ela é completa. Determine o valor das demais funções trigonométricas de um arco x quando o seno de x é menos 1 sobre 2. E 3π sobre 2 é menor que x, que é menor que 2π. Isso é importante, ó. 3π sobre 2. Lembra, gente, ó, que 1π é 180 graus. E ele deu aqui, ó, 3π sobre 2. Então é 3 vezes 180, que dá 540. E 540 dividido por 2, aqui, ó, dá 270 graus. Menor que x, menor que 2π. 1π é 180, então 2π é 360 graus. Então, como é que ficou aqui, ó? Ficou 270 menor que x, menor que 360. Está entre 270 e 360. Está em que quadrante? Qual o quadrante? De 270 para 360. Está no quarto quadrante, ó. 270, 360. O seno ele é negativo. O cosseno ele é positivo. E o tangente ele é negativo. Então vocês lembram que está nesse quadrante. E aí é muito importante o sinal, tá? Então vamos lá. Uma parte muito importante eu vou mostrar agora para vocês, que é essa parte aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa parte é muito importante, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? Essa é a equação fundamental da trigonometria. Então isso é o principal, tá? Lembra disso. Isso aqui é muito importante. Aqui no lugar do seno, nós já temos o valor, que é menos 1 sobre 2, né, gente? Ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Lembra que quando a expoente é par, fica positivo. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Aqui embaixo vale 1, ó. Vamos tirar o MMC aqui, ó. O MMC é 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes cosseno dá 4 cosseno ao quadrado de x. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Então, 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Vai ficar, ó, 4 cosseno ao quadrado de x é igual a 4. Tá, mais 1, passa para depois, menos 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 4 menos 1, 3, sobre 4. Cosseno de x é igual, esse quadrado corresponde à raiz quadrada, né, gente? Mais ou menos, né, quando a gente vai tirar a raiz quadrada, coloca mais ou menos, a raiz quadrada de 3/4. Cosseno de x igual. Aqui é a parte que eu chamo muita atenção de vocês, ó. Bem atenção para isso, tá? Gente, ó, mais ou menos. Mas lembra que nós estamos fazendo o cosseno. E ele tá aqui, ó, entre 270 graus e 360 graus. Tá no quarto quadrante. O cosseno, o sinal dele é positivo. Então a resposta aqui tem que ser positiva. Então tá. Positivo. Raiz de 3 não tem, né? E qual é a raiz quadrada de 4? É 2.
Então está calculado o cosseno. Então nós temos seno da pergunta, cosseno. Depois de seno e cosseno vem o quê? Vem o tangente. Então vamos lá, ó. Tangente de x é igual. O que é tangente? É seno dividido por cosseno. Lembre disso, tá? Tangente é seno dividido por cosseno. Então tá, ó, tangente de x é igual. O valor do seno, a pergunta já deu, ó, menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. E o valor do cosseno é raiz de 3 sobre 2, positivo. Mais raiz de 3 sobre 2. Então, tangente de x, como é que vai ficar? Ó? Menos vezes mais vai dar menos. Pronto, a resposta já é menos. O 2 e o 2 você pode cortar tranquilamente, né, gente? Então, o que é que sobrou aqui? Sobrou 1 lá em cima. E sobrou raiz de 3 embaixo. Lembra que a raiz de 3 nunca pode ficar embaixo. Aí você vai lá racionalizar, ó. Coloca raiz em cima e raiz embaixo. Racionalização, lembra disso, né? Pega a raiz, copia em cima e copia embaixo. Racionalização. Então, tangente de x, menos 1 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 3. 3 vezes 3 é 9 e a raiz de 9 é 3. Pronto. Então, nós temos seno da pergunta, cosseno, tangente. E agora, vamos fazer o cossecante, ó. Vamos lá. Cossecante de x é igual 1 sobre seno de x. 1 sobre seno de x. Então, cossecante de x é igual 1 sobre... Quanto vale o seno do x? Tá aqui, ó, menos 1 sobre 2. Então, ó, menos 1 sobre 2. Tá? Lembra que na divisão você conserva a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, como é que vai ficar? O cossecante de x conserva a primeira, que é o 1, vezes o inverso da segunda, inverte. Tá, o 2 está embaixo, vai ficar em cima. E o 1 que estava em cima ficou embaixo. E lembra que o sinal é negativo, ó, menos, tá bom? Ó, o menos aqui. Então, cossecante de x é igual 1 e 1 posso cortar, sobrou menos 2. Então, a resposta é menos 2. Pronto. Tá faltando ainda, né? Nós temos seno, cosseno, tangente, cossecante. Falta secante e cotangente ainda, falta duas. Vamos para secante de x. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Então, secante de x é igual. Então, beleza, né, gente? Vou puxar aqui um pouquinho para a visão ficar melhor, tá? Aqui. Beleza? Acho que a visão tá perfeita aí para vocês, né? Então, vamos lá. Secante de x é igual a 1 sobre... Quanto foi o cosseno de x? Tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Se vocês quiserem colocar assim para andar rápido, ó, 1 sobre 1, fica mais rápido, ó. Porque aqui você já faz direto, ó. Raiz de 3 sobre 2, que é o valor do cosseno. Como é que faz? Multiplica esse com esse e esse com esse para andar rápido. Secante de x é igual 1 vezes 2 é 2, que é os extremos, né? E depois os meios. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Aqui tem que racionalizar, tá, gente? Copia a raiz em cima e copia a raiz embaixo. Quando é que tem que racionalizar? Toda vez que a raiz for denominador, foi aqui embaixo, tá? Então, secante de x é igual 2 raiz de 3
sobre 3 vezes 3 é 9. E a raiz de 9 é 3. Pronto, secante está pronta, né, gente? Então nós temos seno, cosseno, tangente, cossecante, secante. Falta apenas o cotangente. Então, cotangente de x é igual. Você pode colocar 1 sobre tangente ou pode colocar cosseno sobre seno também. Eu acho que se você fizer assim, ó, cosseno de x sobre seno de x, eu acho que vai andar mais rápido, tá? Mas poderia ser 1 sobre tangente também, que dá o mesmo resultado, não preocupa, tá? Então, cotangente de x é igual. O valor do cosseno, nós temos aqui, raiz de 3 sobre 2. Positivo aqui, ó, bem aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E o valor do seno nós temos na pergunta, menos 1 sobre 2. Aí os valores iguais vocês podem cortar o 2 e o 2. Então, cotangente de x é igual. Mais vezes menos é menos. Raiz de 3 dividido por 1 é raiz de 3. Então, a resposta menos raiz de 3 aqui para o cotangente. E nós terminamos, né? Fizemos todas as funções trigonométricas, tá? Eu acho que aqui ficou boa a visão, né? E aí tá tranquilo, ó, todas as funções trigonométricas aqui resolvidas para vocês aí, ó. Acho que tá beleza, né, gente? Se tiver qualquer dúvida depois, é só deixar os comentários aí. É um assunto bom, porém um assunto de muita atenção, porque se você errar, por exemplo, aqui, ó, a função cosseno, aí você vai errar todas, porque uma função resolvida depende das outras demais, porque um resultado vai passando para as outras todas aqui. Tudo bem? Mas eu acredito que deu para vocês entenderem. E aí eu vou passar um banco de questões também para a gente treinar. E a próxima aula nossa eu faço resolvendo esse banco de questões. Certinho? Então um grande abraço do professor Noel. Fiquem todos com Deus.